Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Daniel, sou engenheiro da Somos Energia e hoje eu preparei uma aula para vocês, que é uma aula sobre o relé de proteção. São os relés que são utilizados nas cabines primárias. Hoje nós estaremos realizando os parâmetros, o passo a passo de como que faz para parametrizar um relé e também estaremos realizando os ensaios. O que serão os ensaios dos relés? Para verificar se o relé realmente ele está atuando no tempo e na corrente que nós ajustamos nele. Para isso, nós vamos estar utilizando uma caixa de calibração de relés. No nosso caso, nós vamos estar utilizando uma caixa de relé monofásica, que é o meu URP 7104. Então, nós vamos fazer uma aula bem um passo a passo e também nós vamos fazer alguns comparativos. Também vou estar utilizando uma planilha do Excel, onde eu fiz uma formulação das principais curvas do relé, que é extremamente inversa, muito inversa e normalmente inversa. E também estou utilizando também o software, que é o software da ETAP. Então nós vamos fazer um comparativo entre as fórmulas do Excel, o meu software do ETAP, e vamos lá comparar com essa injeção de corrente, ver se realmente vai estar próximo ali, né, do nosso relé. Vamos lá, pessoal, para a aula. Vai ser uma aula super interessante, é uma aula muito bacana para técnicos e engenheiros, que a manutenção da cabine ela tem um retorno muito bom para o engenheiro. E é uma oportunidade para você que é técnico e engenheiro estar fazendo um ajuste, né? No nosso canal nós temos o passo a passo de todos os instrumentos que são utilizados na cabine, todo passo. Nós temos ensaios de relação de transformação, em transformadores, nós temos os ensaios, todos os ensaios que são feitos em disjuntores, nós temos os ensaios para medir resistência ohmica, como é que eu faço para medir resistência ohmica, né? De acordo com as normas, verificar a relação de transformação, fazer uma coleta do óleo, mandar para o laboratório. É um nicho de trabalho muito bacana e poucas empresas fazem, né? Principalmente no interior. Muitas vezes as empresas têm que colocar as empresas de engenharia da capital e fica caro. Se você tem uma empresa de engenharia no interior, você acaba tendo um lucro bom, né? Que dá para você viver só disso, de ensaios de cabine, manutenção e ensaios de cabine. Vamos lá para a aula, pessoal, muito interessante. Futuramente nós estaremos realizando também um treinamento, né? Treinamento passo a passo. O que é uma cabine? Quais são os principais ensaios? Como é que eu faço para entrar numa cabine? E até um primeiro contato com o cliente. Olá, pessoal. Aguardo vocês na nossa aula aí. Olá pessoal, bom dia. Na aula de hoje nós iremos realizar a parametrização do relé Pextron, que é o URP 7104. Após realizarmos a parametrização, nós iremos verificar se o relé ele está funcionando corretamente de acordo com o que foi parametrizado. Para isso, nós estaremos utilizando uma caixa de calibração de relés, que é uma caixa de calibração monofásica, e também estaremos realizando o ensaio através de um software específico, que é o do ETAP, e estaremos também conferindo essa curva do ETAP juntamente com fórmulas do Excel. Então, nesta aula, é interessante que nós vamos estar realizando os parâmetros do relé e fazendo a conferência, ver se realmente está batendo os cálculos teóricos que irão ser feitos utilizando as fórmulas no Excel, comparando com o ETAP e comparando com a caixa de calibração de relés. Lógico que esses tempos não bate certinho, né? Mas conseguimos chegar bem próximo desses valores para ver se o relé está aceitável ou não está aceitável. Bom, aqui nós temos o nosso relé, que é o URP 7104, né? Ele tem as funções 50, 51 e 50, 51N e 51GS. Então, o primeiro passo, nós precisamos sacar ele da caixa dele e estar mudando de posição. Ele possui 4 dip switches, né? E o dip switch 1, ele precisa estar na posição on para liberar a programação. Então já está na posição 1, na posição on, né? Que libera a programação. Agora vou estar inserindo ele. Uma coisa importante, né, na hora de inserir o relé, ele tem que forçar bem ele, porque já teve vários casos de chegarmos na indústria, o relé está desligado e o pessoal achar que o relé está queimado, né, mas na verdade estava desencaixado, então preciso realmente dar uma forçada nele para ter um bom contato.
Aqui nós temos os bornes traseiros dele, onde vai ser feitas as ligações. Aqui nós já alimentamos o relé, né, através dos cabinhos brancos. Aqui tem puxar aqui tem o A1, que é a alimentação do relé A1, e aqui embaixo nós temos o A2, que é onde nós alimentamos o relé em 220 volts. E nós fizemos aqui um jumper aqui, que é o jumper de bloqueio de neutro, que é o XBC e o XB1. Como nós estamos com uma caixa de calibração monofásica, para não ficar atuando neutro, nós estamos realizando esse bloqueio. Aqui nós temos a nossa caixa de calibração de relés, né? É uma caixa monofásica, então eu vou precisar testar fase por fase. A fase A, a fase B e a fase C individualmente. É uma caixa aqui, ó, que ela injeta até 100 amperes. Bom, já energizamos aqui o nosso relézinho, o URP 7104. O primeiro passo, a gente já está aqui com a luzinha acesa, né, do TC. Então a gente vai olhar lá na ordem de ajuste da programação. Aqui eu tenho os parâmetros aqui do relé que vão ser inseridos, né? Aqui eu tenho os parâmetros do TC, as correntes de partida, a curva, o dial de tempo e a corrente instantânea. Então, na fábrica, nós temos um TC lá que ele é de 600 para 5. Então, vou precisar fazer essa continha aí. Pegar o 600, né? Dividido por 5, eu tenho 120, que é o meu RTC. Então, o primeiro passo, vamos estar lá já, né? No TCzinho lá, a luzinha já está acesa. Eu vou ter que fazer essa alteração. Então, tem a tecla aqui de incremento. Então, eu vou deixar ela apertada aqui, ó. Já vai estar aumentando os números, não? 50, 60, 70. Chegou no 120, 119, 120, eu preciso apertar a teclinha aí, que é o Enter, para o parâmetro entrar o parâmetro. Eu faço a conferência também, né? Eu vou lá, apertar o P lá, vamos ver se realmente ele aceitou o parâmetro. Olha lá, a luzinha acesa do TC, o TC está com uma relação de 120. Agora nós vamos estar modificando também a corrente de partida aqui. Corrente de partida eu preciso estar olhando novamente lá nos meus ajustes lá, né, de fábrica. Corrente de partida, que é a partir desse valor que o relé vai começar a contar o tempo. Então vamos lá ajustar. Deixar aqui em 70, não está conseguindo chegar em 70. Vamos deixar em 70,3 amperes, também está aceitável. Vou dar o Enter. Aí o segundo parâmetro, apertar a tecla P, vai ser a minha curva. Na minha fábrica eu vou estar utilizando a curva que é a EI, que é extremamente inversa. Depois nós vamos fazer um comparativo aí bem legal. Tem o dial de tempo, né? Vamos dar uma olhada lá nos parâmetros, qual que vai ter o dial. Vamos ajustar aqui, 0,6, que é o nosso dial de tempo. Apertar a teclinha Enter. A corrente definida e o tempo definido, vamos sempre estar utilizando os máximos, que não vamos estar utilizando. E a minha corrente instantânea, que é uma corrente alta lá, uma fábrica muito grande, vai estar em 1120 amperes. Depois que a gente realizar os ajustes da fase, nós vamos estar realizando os ajustes da curva de neutro, né? Nós temos aí a função, né, que é a função 50-51, que é a função instantânea e função temporizada de fase e de neutro. Então vamos ajustar aqui a corrente instantânea, 1120. Está confirmando com a teclinha Enter. 1120, Enter. Agora nós vamos estar ajustando a curva de neutro. Apertar a teclinha P novamente. Até a corrente de partida de neutro,
que a curva verdinha é neutro e a curva vermelha é da fase. Então, vamos lá, corrente de partida de neutro agora. Vou ajustar ela aqui. Apertar a teclinha Enter para confirmar. É bem sensível, tá, pessoal? Você aperta aqui, pula muitas casas, né? Bem devagarzinho, que você consegue chegar mais ou menos próximo. Tá aceitável aí 24.8. Vamos estar mudando agora a curva nele, que vai ter aí mesmo, extremamente inverso. Confirmar. Dial de tempo. 0,2, confirmar. 0,1, né? Deixar com 0,1. Seguindo as ordens de parametrização. Corrente definida, tempo definido. Vamos manter no máximo. E agora nós vamos estar lá na corrente instantânea, né? Corrente instantânea, se bater esse valor, o relézinho vai atuar. Tudo isso, pessoal, foi feito um estudo antes, né? Então tem a ordem de ajuste das proteções, né? Tem uma tabela que é mandada para a concessionária. A concessionária também valida essas curvas aí. Então, realizamos o parâmetro do nosso relézinho. Agora nós vamos... O próximo passo agora é fazer os ensaios dele. Para os nossos ensaios, nós vamos estar utilizando essa caixa aqui de calibração de relés. Aqui eu tenho as saídas de corrente de 20 amperes. E aonde que eu vou estar ligando essa saída aqui do relé? Na verdade, a gente vai estar utilizando um transformador de corrente, tá? Então tem aqui a letrinha A, mostrando os bornes, né? Letrinha A, que é o X1A e o X2A, que eu vou estar testando a fase A. E olhando aqui na traseira do relé, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o primeiro parafuso aqui, né? Tem as entradas, né? Primeira aqui, a segunda, a gente nota que ela tem um pontinho, que é um ponto de polaridade que eu vou estar respeitando na hora que for ligar meu TC. Aqui eu tenho a entrada da fase B, eu tenho as entradas da fase C e o neutro. Como eu tenho uma caixa de calibração que ela é monofásica, então eu vou estar testando fase por fase, a fase fase B e a fase C. Se eu tivesse uma caixa trifásica, era mais fácil, né? A gente já injetava a corrente, verificava as 3 fases.
Bom, pessoal, tô aqui tive que pegar um TC de 150 para 5 amperes. Por que eu vou estar utilizando esse TC? Porque o meu relé ele vai no máximo até 5 amperes. Tem um limite maior de 5, né? Só que é perigoso a gente queimar ele. Porque eu estou justamente aqui com a caixa de calibração de relés. A gente vai estar trabalhando aqui, né? Até na casa dos 20 amperes. Como eu vou estar trabalhando com transformador de corrente de 150 para 5, eu vou precisar ajustar a relação do TC aqui no meu relé. Então aqui eu tenho as configurações do transformador de corrente, né? Ele é de 150 para 5 amperes. Aqui tá as características dele, né? 150 para 5. Então, nós vamos estar realizando aqui o ajuste do TC da relação de transformação. Então, vou pedir aqui para o Pedro ele fazer a alteração para a gente. Então, 150 para 5. Vamos pegar lá, calculadora. 150 dividido por 5, eu vou ter o quê? Vou ter os meus 30. Então, meu RTC é 30. Então, vai chegar em 30 aqui, ó. Ele confirmar com Enter, né, com a letra E. A gente vai voltar de novo, ver se realmente confirmou, né? Importante sempre estar conferindo. Letra P. Então, o TC está realmente em 30. Então, o que significa? Quando eu estiver injetando 30 amperes pela caixa de calibração de relés, ele vai me mostrar os valores reais, os valores de 30 amperes, por causa do meu TC. Então, eu vou começar a injetar, vou ligar o... Bom, primeiro passo tem que ligar o meu TC, né? Então, vou estar ligando o meu TC. Então, como é que eu vou ligar esse TC junto com a caixa de calibração de relés? Então, vou usar aqui, vou pegar os cabos aqui, né? Da saída dos 20 amperes. E vou jogar diretamente no meu primário, P1 e P2. Então, vou fazer isso. Depois eu tenho o meu secundário, que vai ser o S1 e o S2. O S1 e o S2 eu vou colocar... Vou estar ligando no meu relézinho, tá bom? Então vamos lá, passo a passo. Vamos lá, deixa eu gravando aqui. Aí o Pedro ele vai fazendo as ligações. Esperar um tempinho, ele tem um capacitorzinho aqui dentro dele. Ele tem um... Fica armazenado, desligou já. Então tem os cabos aqui da minha caixa de calibração de relés. Vamos usar só até os 20 só, né, Pedro? Não precisa usar até os 100 não, né? Sim. A gente faz um ajuste aqui no... Porque o intuito nosso mesmo é testar o relé, tá, pessoal? Vamos pegar uma chave lá. Nós fizemos a ligação no transformador de corrente. Então a corrente elétrica ela vai estar injetando diretamente no meu relé, no meu transformador de corrente. E do transformador de corrente eu fiz as ligações aqui na traseira do meu relé. Então, nós vamos estar fazendo a injeção de corrente somente na fase A. Então virando aqui, ó. Então aqui, ó, peguei lá o X, o primeiro aqui, da letrinha A, né? Aqui eu vou estar injetando as correntes aqui, ó. Que é só a entrada e a saída aqui da bobina, aqui internamente, aqui, ó. Então eu vou estar alimentando, quem vai estar alimentando ele vai ser o transformador de corrente. O transformador de corrente ele vai fornecer no máximo aqui os 5 amperes, tá? Então o que é interessante? Por que eu fiz isso? Porque eu consigo fazer a leitura diretamente no relé. Quando eu vou fazer o teste, eu estou testando tanto o TC, né? Eu vou testar o TC quanto o meu relé, através da caixa de calibração. Através da caixa de calibração de relé. Então a gente consegue ver certinho, né? Os valores que eu vou estar injetando aqui. Os valores que eu vou estar injetando na caixa de calibração de relé, ela vai aparecer no display do meu relé de proteção. Então eu vou estar ligando a caixa de proteção. Aqui minha caixa de calibração de relés. Aqui, pessoal, eu coloquei estou utilizando um bloqueio aqui também, que quando atingir a corrente, o relé disparar, ele para de contar o tempo. Então facilita pra gente também a nossa vida aqui. Então, vou começar a fazer o teste aqui. Ó, pelo amperímetro, tá dando 15,5 amperes. Agora pelo amperímetro aqui o amperímetro tá dando 15,6. E aqui o meu relézinho já atuou, olha lá, em 15,5. Mas vamos ajustar certinho os 15 amperes. Eu vou confiar mais aqui nesse amperímetro aqui, ó. Então eu vou deixar ele ligado aqui. Vamos soltar os 15 amperes.
15 amperes no amperímetro. Caixa de calibração está mostrando 14.9. E o relézinho aqui, 14.5. Então nós vamos iniciar o teste aqui, vamos ver qual o tempo que ele vai atuar. Ele tem que atuar para mim em 12.8 apenas. Então vou desligar aqui. Vou ligar aqui novamente, certo? Ligou. Vou iniciar meu teste. Iniciando o teste. Injetando 15 amperes, tá? Ele tem que atuar em 12,8 segundos. Pela teoria, né? Vamos lá. Atua. 12,15 segundos, pessoal. Bom, pessoal, nós vamos repassar as leituras aqui. Nós temos um TC de 150 para 5, que a relação do TC vai dar 30. Então, nós temos a corrente de partida de 10 amperes. A curva é extremamente inversa. Quando eu tenho a curva extremamente inversa, se eu for utilizar a fórmula, o meu fator K ele é de 80 e o alfa ele é de 2. O alfa é de 2. Vamos passar para a próxima. O dial de tempo 0,2. Corrente não vamos utilizar. E corrente instantânea está em 20. Então nós vamos começar a fazer o nosso teste agora. Quando eu injetar 15 amperes, pelas fórmulas aqui, ó, 15 amperes, o relé ele tem que atuar num tempo de 12,8 segundos. Então injetando 15 amperes, 12,8 segundos. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou estar ligando a minha caixa de calibração de relés. Vai estar mostrando aqui o valor da corrente da fase A no display do relé. Vou estar utilizando o alicate amperímetro para me conferir essa corrente elétrica também. No amperímetro, caixa de calibração está mostrando 14.9 e o relézinho aqui 14.5. Então nós vamos iniciar o teste aqui, vamos ver qual o tempo que ele vai atuar. Ele tem que atuar para mim em 12.8 apenas. Então vou desligar aqui. Vou ligar aqui novamente, certo? Ligou. Vou iniciar meu teste. Iniciando o teste. Injetando 15 amperes, tá? Ele tem que atuar em 12,8 segundos. Pela teoria, né? Vamos lá. Atua. 12,15 segundos, pessoal. Então, 12,15 segundos. Ele atuou com 15 amperes. E quanto é que estava na... Agora nós estaremos realizando o ensaio. Nós estaremos agora injetando uma corrente de 13 amperes no nosso relé. Eu fiz uma simulação pelo software ETAP. Quando eu tiver 13 amperes, ele vai desarmar num tempo de 23,2 segundos. É o tempo de atuação do relé. E pelas fórmulas do Excel, eu injetando 13 amperes, tendo uma corrente de partida de 10 amperes, vai ser um tempo de 23,19. Então, bem próximo, tá, pessoal? Esses 3 amperes aqui são ajustes mínimos que você faz. Você consegue chegar nos 23,19, 23,2. Aqui nós temos a formulação, né, a fórmula. E como eu estou utilizando a curva extremamente inversa, nós temos os parâmetros, né, que é o alfa, que são as minhas constantes. O alfa é igual a 2. E o K, minha constante K, ela vale 80. Tudo bem? E nós vamos chegar aí nos 23,2. Então agora a gente vai fazer esse teste real através da caixa de calibração de relés. 3,19 segundos. Então, estamos iniciando o teste. O amperímetro aqui do alicate amperímetro está medindo 13,5 amperes. O amperímetro da caixa de calibração 13,3 e aqui 13,7. Está injetando 13,4, Pedro? Sim. Bom, então injetando 13,4 e ele foi em 18 segundos. Vamos ajustar. Então, pessoal, nós tentamos injetar 13 amperes na caixa de relé. Então, se o relé estivesse injetando certinho os 3 amperes, era para o relé atuar num tempo de 23,19 segundos. Só que como nós vimos lá no frontal do relé, estava com 13,7. Então eu vou pegar minha fórmula aqui, vou estar digitando os 13,7. Em 3,7 a gente vai ver que ele bate os 18,25 segundos, certo? Nós temos também o software, que eu utilizo, que é o software do ETAP.
fazendo comparação das curvas. Então nós vamos pegar somente essa curva que é extremamente inversa. Então eu vou selecionar ela, selecionei ela. Aqui eu vou andando, eu vou tentar ajustar o tempo, a corrente elétrica, né, de 13,7 amperes. A gente notar aqui, ó, 13,7 amperes deu 18,5 segundos. Então a gente nota que o relé tá bacana, né, ó, 13,7 amperes, 18,5 segundos. Então nós fizemos comparativos. Isso que é interessante, na engenharia a gente sempre está fazendo comparativos, né? A gente trabalha com dados. Então utilizei o software do ETAP, a curva extremamente inversa, 13,7 amperes, 18,5 segundos. Peguei também quem? O Excel, né? O meu Excel aqui, 13,7 amperes, né? O tempo de 18,25 segundos. Então você vê que a gente bate certinho, né? Tanto a fórmula do Excel quanto o nosso software da ETAP. Então fizemos comparativos, né? Usando 2 programas, o Excel, o ETAP, e fizemos a injeção da corrente elétrica pela caixa de calibração de relés.